Muito bem, meus amigos do Estante de Cinema, sou eu, Kiki de Brito. Tô aqui para fazer esse podcast, esse monólogo, este bate-papo para você ouvir, para você me ouvir tagarelar, para falar pra caramba aí, mais do que eu falo no dia a dia. Então aqui a gente vai falar de cinema, de cultura pop, de filmes, de séries, de personagens de quadrinhos, etc, etc. Eventualmente também até algumas adaptações aí partindo para algumas variações aí, livros, jogos, quadrinhos também. Enfim, vamos lá para este episódio piloto. Espero que vocês gostem, que vocês acompanhem. Qualquer feedback. É a primeira vez que eu estou fazendo aqui um conteúdo no audiovisual. É uma das primeiras vezes, aliás. Eu já tinha feito algumas outras coisas, mas nada muito recorrente. Então muita coisa vai mudar, muita coisa vai melhorar, muita coisa vai sair, muita coisa vai chegar. Espero que realmente renda bons frutos, que vocês assistam, que vocês assistam não, que vocês ouçam o programa. Vou procurar trazer o melhor conteúdo possível aí para vocês, produzido de uma maneira muito simples por enquanto, e quando puder melhorar, ele vai melhorar. Bom, este episódio piloto a maioria dos episódios que eu vou fazer, a princípio serão monólogos mesmo, vai ser só eu e eu falando na minha companhia. Eventualmente, quando o programa estiver avançando aí, convidados virão e novidades surgirão também. Então, para este primeiro episódio, eu gostaria de falar um pouco do aniversário do estande de cinema, né? Um ano atrás eu estava inaugurando aí o blog num espaço para poder voltar a falar sobre cultura pop. Por que eu digo voltar a falar sobre cultura pop? Eu já falava antes, já escrevia sobre filmes e séries. Meu início de caminhada na blogosfera foi escrevendo sobre videogames antigos, eventualmente algumas novidades também. Eu comecei quando o PlayStation 3 e o Xbox 360 estavam em alta. E aí acompanhei toda a mudança aí para o PlayStation 4, Xbox One, toda esta todas estas novidades aí que já estão chegando ao fim também, né? Com o PlayStation 5 tendo sido anunciado nesta quinta-feira, dia 11 de junho. Então uma nova geração aí está chegando, né? Dada pelo início do PlayStation 5, sendo que a última geração tinha se iniciado com o Xbox One. Mas legal, sobre cinema, assim, e sobre minha experiência como blogueiro, tudo começa lá em julho de 2010, quando eu descobri que dava para reaproveitar todos os jogos antigos através de emuladores e enfim, outras plataformas aí de computador, tipo a Steam e tal, GOG, por exemplo, né? Outros serviços aí enfim, semelhantes, similares. Então eu pude estar matando as saudades, né, de jogos antigos assim, que eu gostava, que eu tinha. Eu tive o Mega Drive, tive Sega Saturn, tive PlayStation 1. E aí eu pude aproveitar principalmente do Mega Drive e de vários outros jogos do Super Nintendo que eu não tive muito acesso, né? Poucos colegas que eram meus vizinhos assim tinham o Mega Drive por si só. Eu próprio SNES já estavam em baixa, já era época de PlayStation 1, por exemplo, né? Mas mesmo assim mesmo tendo aproveitado pouco do Super Nintendo, eu pude estar desfrutando aí de alguns jogos, né? E o Mega Drive então nem se fala, que eu cheguei a alugar muitas fitas, muitos cartuchos, enfim, e foi uma época muito boa. Então eu descobri que mesmo não precisando comprar novamente o Mega Drive, eu conseguiria desfrutar de todos esses jogos antigos de novo. Então foi onde eu decidi não só relembrar algumas das coisas que eu mais gostava, mas também escrever sobre elas, né? Eu precisava contar para as pessoas como é que fala, a minha experiência jogando ali Mega Drive, Streets of Rage, Shinobi, etc, etc. Muitos jogos marcantes assim da época, né? Golden Axe, nossa, nem se fala. Então tudo começou ali, em julho de 2010, depois que eu tive
a vontade de ser escritor, então abri um blog, comecei a escrever sobre videogames antigos. No ano seguinte, mais precisamente em maio de 2011, um amigo meu me convidou para fazer parte do panteão de colunistas esportivos no saudoso Futebol, Alegria e Debate. Minha experiência no Futebol, Alegria e Debate ela foi muito interessante, pude realizar muitas matérias, pautas, entrevistas com atletas olímpicos, paralímpicos, skatistas, abordei matérias envolvendo esportes que pouco eram mencionados aqui no Brasil, como o surf na época, né? Hoje temos o Gabriel Medina, que é um grande campeão aí mundial, muito expoente no esporte também, mas naquela época pouco se era falado. E o Brasil carece muito de ídolos no esporte no geral, né? Então foi uma oportunidade muito boa de estar falando de outros esportes para as pessoas que pouco aqui era abordado, como hóquei no gelo e tudo mais, o próprio surf que eu já mencionei. Então várias foi uma época muito boa que eu encerrei a passagem neste ano. Depois do Futebol Alegria e Debate que é, Futebol Alegria e Debate, depois do Futebol Alegria e Debate veio o Round 1 em 2014, foi quando eu encerrei o Castelo de Sir Percival, que foi meu primeiro blog. Encerrei ele, o blog, o meu primeiro blog, parti pro Round 1 para poder fazer conteúdos para um blog de maneira remunerada, né? A primeira experiência com remuneração na minha vida envolvendo a internet. Eu já havia trabalhado antes, de forma informal, de forma registrada, enfim, de várias maneiras, mas na internet estava sendo a minha primeira vez com remuneração e foi muito interessante de poder produzir conteúdo e ter um retorno financeiro disso. Então foi uma experiência muito marcante. Quando a Round 1 estava se encerrando, eu ingressei num blog chamado Quadnation, era um portal de cultura pop. Eu já vinha eventualmente escrevendo sobre séries em algumas páginas da internet, mas especificamente um portal apenas do estilo foi a primeira vez e foi uma oportunidade muito interessante de poder estar escrevendo sobre filmes, séries, quadrinhos, livros e tudo aquilo que eu mais gosto. Que eu pude ter muito acesso com a vinda aí de vários serviços de streaming, pude estar conhecendo várias obras, vários trabalhos, enfim, acompanhando de perto atores e atrizes que estavam fazendo atividades diferenciadas aí, né? Então, muitos serviços aí que vieram para a modernidade, para substituir, por exemplo, as locadoras, estão fazendo um papel muito bom, muito importante, fundamental na distribuição de cultura, no fomento da sétima arte, aí do cinema, das séries e tudo mais. Então, a primeira experiência escrevendo sobre filmes e séries foi no extinto portal Quadnation. Pude escrever aí matérias muito bacanas sobre Planeta dos Macacos, Blade Runner, fiz um especial do Batman, mais ou menos como estou fazendo agora no estante de cinema, mas naquela época eu fiz de uma maneira um pouco mais resumida e foi tudo num post só, num post muito grande, muito mais bem elaborado, e ao invés de dividir em 6 partes, que nem eu estou fazendo agora, atualmente estamos na parte 3. Abordei aqui na última matéria a retomada, né, do Batman detetivesco ali com Neil Adams e tal, a queda do selo CCA e a volta do Homem-Morcego ali mais em histórias mais sérias e mais adultas. O Portal Coordination tinha um time muito bacana, muito especial assim, e aprendi muitas coisas a procurar em fontes ali confiáveis e tudo mais. Mais ou menos da mesma maneira que eu fazia com os games, mas dessa vez era com cinema, era com a sétima arte, era muito interessante também encontrar uma maneira muito parecida, muito semelhante de ter acesso às informações, né? Tendo em vista que praticamente nenhum daquelas pessoas era jornalista e não recebia as informações diretamente. Então, a maneira de se obter informações realmente era consultando outros sites já existentes, né?
Mas foi uma experiência muito boa, muito bacana de poder estar escrevendo sobre filmes e séries. E foi uma paixão que despertou. Despertou assim. A minha paixão pelo cinema já tinha sido desperta. E a paixão por escrever sobre cinema estava começando a se construir ali. Né? Então, tem mais uma, a paixão pelo cinema que veio primeiro, a paixão por escrever que veio em segundo, e a paixão por escrever sobre cinema que veio em terceiro lugar, que uniu o útil ao agradável. Então toda essa caminhada dali da minha infância, no começo dos anos 2000 até aqui, é basicamente isso. A minha participação em blogs é de 2010, julho de 2010, para os dias atuais. Então, Estante de Cinema é mais um fruto de um trabalho, mais um filho meu. E o Estante de Cinema ele é especial porque ele aborda matérias especiais e mais elaboradas. E acredito que ele vai fazer parte de um projeto muito longo aí relacionado ao audiovisual no qual eu estou ingressando, né? Ainda há muitas coisas do qual eu não posso compartilhar, da qual eu não posso falar. Mas logo logo poderemos ter novidades sim, e tomara que sejam novidades com que eu faça, com que eu consiga desenvolver um bom trabalho nesse setor, né? Então assim, eu dei uma resumida agora na minha caminhada, né, na blogosfera desde a minha infância até começar a escrever em blogs. E aí eu parei aqui na criação do Estante de Cinema, já é um ano de blog. Talvez este conteúdo seja, como fala, mais especial, mais um pouco diferente assim, porque até então só vinha postando no Instagram e escrevendo para o blog, e tem mais essa agora aí que eu pretendo estar trazendo aí, espero que vocês gostem, né? Então, daqui para frente só tendemos a melhorar. Mas fazer uma pausa aí para um recadinho. Proteja-se do coronavírus e compre máscaras da Shift. Estampas variadas e um ótimo preço são os maiores atrativos da marca. Entre em contato no Instagram da Shift ou fale com Beatriz no número 11 98306 4641. Entregas a combinar. Bom, vamos lá. Como que surgiu o Estante de Cinema? Um ano atrás eu estava tendo a grande ideia que era de estudar cinema. Foi uma descoberta, assim, como se eu tivesse nascido de novo, né? Eu gosto muito de falar nisso. Então, quando eu descobri que cinema também era possível se estudar e era alguma coisa acessível, eu resolvi fazer e eu entrei de cabeça nesse mundo aí. E de uma maneira, como é que fala? De uma maneira mais da ação, assim, procurando agir, procurando praticar aquilo que eu já vinha estudando, nasceu esse bloguinho aí maravilhoso, charmoso, que vocês tanto amam. Então, sim, eu leio sobre cinema, leio o curso que eu venho fazendo aí, então tudo que eu venho estudando, eu venho praticando, não só assistindo filmes, mas também escrevendo aí nas diferentes matérias que eu venho trazendo. Então, seja numa crítica, seja numa resenha aí, por exemplo, uma resenha especial que eu fiz sobre a série Dark, né? Tá prestes aí a iniciar a terceira temporada. É fruto de muito estudo e muitos trabalhos que eu pretendo fazer serão fruto desse estudo também. Então vai ser muito especial estar podendo fazer mais um tipo de conteúdo em uma mídia muito diferente e poder estar trazendo aqui, fazendo um bate-papo, mesmo que seja um monólogo. Eu vou estar aqui falando até vocês cansarem de ouvir. Bom, então o processo de criação do Estante de Cinema, primeiramente eu sempre tive muita preferência pelo Blogspot, né? Pelo Blogspot não, pelo WordPress. Sempre tive muita preferência pelo WordPress. Todos os blogs que eu tinha criado, desde a criação do Castelo de Sir Percival, o próprio Futebol, Alegria e Debate, que não é criação minha, mas era baseado no WordPress também. Então tudo foi muito fixo num mundo só, né? Então não tinha parado para explorar o Blogspot direito.
E eu vi que podia ser uma alternativa muito interessante, que ia dar uma liberdade muito interessante para aquilo que eu queria criar, para a maneira como eu queria deixar o blog, a cara que eu gostaria que ele tivesse. Apenas o Blogspot foi possível oferecer toda essa cara que o Estante tem hoje, com esse background do Poderoso Chefão, com um desenho, uma arte do Marlon Brando aí. Toda essa parte aí do blog realmente só foi possível graças a essa mídia, né? Parece até que eu tô fazendo um merchan deles, mas não, é verdade. O WordPress ele é uma coisa mais dura, mais fixa ali, tem uma cara mais profissional e tal, às vezes, mas sei lá, o Blogspot comportou aquilo que eu gostaria de fazer. Então foi muito interessante estar podendo, primeiramente, estar dando uma chance aí para o Blogspot me oferecer este serviço e estar cumprindo maravilhosamente bem. Segundo processo, assim, a segunda parte interessante da criação foi um nome, né? Chegar num nome de um blog, assim, de um projeto é muito difícil, é muito louco você parar para fazer um brainstorming e de repente você se vê pensando no nome do seu projeto. Aí você precisa descobrir alguma coisa que seja original, que queira transmitir aquilo que você gostaria de transmitir, que faça algum sentido e que soe legal também. Então é um processo muito complicado, uma linha muito tênue entre o bonito, entre a estética e a funcionalidade, por exemplo. De repente a gente acha um nome muito bonito e de repente no Instagram fica difícil de procurar, nas redes sociais fica difícil de procurar. Ou então até você acha fácil, mas a pronúncia é meio complicada. E de repente já usaram em alguma rede, aí você tem que colocar um número ali no arroba ali do nome do blog ali nas mídias, né? E acaba dificultando o acesso, enfim, causando uma série de transtorno ali na hora de procurar as redes sociais do seu projeto, né? Então, foi um processo muito legal, assim, pensar no nome do estante de cinema. Eu tenho uma estante aqui que guarda todos os meus livros, meus quadrinhos, alguns filmes também, então não é só uma estante de cinema, é uma estante de cultura aqui pra mim, mas o nome cinema foi próprio para aquilo que eu gostaria de estar criando, então daí que veio o estante de cinema, né, de todos os nomes que eu tinha colocado num papel, de que eu tinha idealizado ali a criação e tal, o estante de cinema foi o nome que mais fez sentido, que mais se adequou ali, que mais foi bonito, teve uma estética, uma funcionalidade, além de ter transmitido além de estar transmitindo, aliás, aquilo que eu mais gostaria. Então é aqui nesta estante virtual que eu guardo toda a minha experiência com cinema. Então aqui está a minha estante de cinema. Por último, mas não menos importante, foi o conteúdo do blog. Eu sabia que eu não ia conseguir competir com as grandes mídias do cinema nacional, por exemplo, né? Com matérias de produção massiva ali diárias e tal. Ia ser uma coisa que não ia fazer muito sentido e que talvez fosse saturar o conteúdo do blog na questão de qualidade, né? Ia ter uma quantidade muito maior, mas a qualidade ia lá para baixo. Então eu resolvi fazer com que o Instagram fosse a mídia de notícias ali, de compartilhar de repente alguma novidade, algum conteúdo diferentão, e deixar para o blog o conteúdo mais especial, mais bem elaborado. Então é justamente por isso que o blog tem poucas postagens ali, já normalmente de 3 a 5 por mês, assim. Então a qualidade está lá no alto, mas a quantidade ela está mais contida, está mais suprimida, que foi pensado propriamente disso, assim. Eu cheguei até a cogitar fazer uma matéria quando Macaulay Culkin foi cogitado como Coringa, né, em um filme do Batman, nos filmes do Batman posteriores aí. Então, eu cheguei a publicar uma matéria assim e era apenas um rumor, sabe? Geralmente essas matérias saem aos montes ali de cogitar algum ator ou atriz em algum papel especial que a gente gostaria muito de ver, entendeu? Então tá falando sobre o Macaulay Culkin naquele rumor, era uma matéria puramente boato ali, bate-papo de boteco, né? Então foi uma oportunidade de tá entendendo
qual seria o conteúdo do Estante de Cinema. Então eu limitei a fazer críticas a algumas matérias especiais, assim, sobre um personagem, sobre, enfim, algum conteúdo muito especial realmente que fosse fazer sentido aí pro blog, que fosse fazer a diferença na questão de qualidade, né? Então, acho que a criação desse cast aqui, deste monólogo, seja uma alternativa que me ofereça uma possibilidade, né, de estar falando sobre matérias mais pontuais, assim, de algumas notícias pequenas e qual ator saiu, qual ator entrou no lugar, quem foi substituído por quem, qual diretor que foi demitido, quem foi admitido, quais são as novas tendências, enfim. Eu espero nesse cast trazer algum conteúdo diferente e poder estar falando abertamente também sobre essas matérias mais corriqueiras, mais cotidianas assim, e que saem aos montes e, enfim, fazem parte também do mundo do cinema, né? Esta resenha, esta conversa, essa fofoca, por assim dizer. Enfim, eu espero estar trazendo isso também aqui no cast, assim como pretendo, com a posteridade, trazer alguns convidados, fazer este cast com mais pessoas, mas a princípio vai ser um monólogo mais meu mesmo. Então é basicamente isso, este episódio piloto. Bem-vindos ao cast do Estante de Cinema, espero que vocês acompanhem, deem feedback, deem dicas do que vocês gostariam de me ouvir falar, se vocês querem que eu fale um pouco sobre como o meu estudo de cinema, sobre quando que eu vou poder trazer as novidades sobre meus projetos, enfim. Perguntem aí, deixem dicas, deixem feedback, comentários, críticas, sugestões, de tudo um pouco, de um tudo, para eu poder estar trazendo cada vez mais, filtrando o conteúdo e trazendo alguma coisa muito característica e dando uma cara assim para esta mídia, né? Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer realmente essa quase meia hora que a gente ficou aí, que vocês ficaram aí me ouvindo. Gostaria realmente de agradecer, de estar parabenizando aí o blog por um ano de vida já. Que venham muitos mais, que venham 10, 20, que o estante cresça. Enfim, trabalho não vai faltar para isso, esforço não vai faltar. O blog vai estar sempre aí recebendo seu conteúdo da maior qualidade. E este cast também veio aí para agregar mais uma maneira aí da gente poder bater um papo, de vocês ouvirem de mim o que eu penso sobre o cinema. Sobre cinema, filmes, séries, produção, enfim, roteiro, escritas, etc, etc. Tá bom? Então, fiquem aí com mais um recadinho que eu gostaria de trazer para vocês e um forte abraço. Galera, gostaria que conhecessem um projeto musical chamado Ilúria, de Igor Garcia. Em maio foi lançado o primeiro álbum da banda, disponível no Spotify e YouTube. Acessem o Facebook e o Instagram do Ilúria e ouçam aqui um trecho da canção Loki. Gudene har glömt handvävenet och så brann det. Gudene fångar laxen fast i steinen. En slange på hodet, sigen beskiter når